Eu sou a Cristina Scheibe-Wolf, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho muitos anos com gênero e tenho trabalhado também com mídias digitais. Eu queria falar sobre a questão que tem sido bem falada pelas redes da conversa na qual a Janja colocou algumas questões com relação à regulação das mídias e redes sociais num jantar entre o Lula, o presidente Lula, e o presidente da China, o Xi Jinping. Tenho 4 questões para levantar sobre o que tem sido falado aí nas redes e para a gente pensar sobre isso. Em primeiro lugar, é a própria questão da regulação das redes sociais. Muita gente está dizendo, o Lula está querendo censurar as redes sociais e está se baseando no que o Xi Jinping faz na China. E olha, as nossas redes sociais e as nossas mídias sociais no Brasil precisam urgentemente ser reguladas. A gente está vendo o que a falta de regulação está fazendo com os adolescentes, com as crianças, com as meninas que têm que ficar se espelhando naquilo que muitas falam, nos meninos, né, com relação à questão da misoginia e do acesso, né, a pornografia, a coisas que não precisariam acessar nesse momento. Em segundo lugar, eu queria alertar para a questão de que esse papo, essa fofoca que está sendo feita, é um vazamento de uma conversa que não era pública. A imprensa não foi chamada, não era algo que estava sendo discutido numa conferência, num debate, numa discussão. Era um jantar. Era um jantar no qual o Xi Jinping convidou o Lula e a Janja, né? O Xi Jinping e a esposa dele convidaram o Lula e a Janja, e foram também alguns acompanhantes deles na casa deles. Então, não era uma conversa que precisava vir a público, era uma conversa, né? Em terceiro lugar, parece muito que isso é um factoide inventado, fabricado para atrapalhar a divulgação dos resultados dessa viagem à China, né, do Lula, que foi uma viagem muito proveitosa do ponto de vista de acordos comerciais, do ponto de vista de acordos culturais, científicos, e que então estão sendo atrapalhados por essa questão aí tão sem sentido. E em quarto lugar, e não último, né, mas não o menos importante, é a questão da misoginia. Esses comentários que têm sido feitos nas redes com relação ao fato de a Janja ter falado nessa conversa são extremamente misóginos, como se ela não pudesse falar por ser mulher, por ser a mulher, a primeira-dama ou a mulher do presidente, tivesse que ficar lá caladinha, toda bela, recatada e do lar, né? Como sabemos que outras primeiras-damas tentaram passar essa imagem. E não é essa imagem que a Janja passa. A Janja passa a imagem de uma mulher inteligente, de uma mulher ativa, de uma mulher que tem posição e opinião. Por que ela não pode falar, né? Numa situação como aquela, que não era um discurso oficial, fique bem claro isso. Em segundo lugar, a misoginia, ela também está sendo usada como já foi usada com muitas mulheres políticas, né? Com a Dilma, com a Maria do Rosário, com tantas mulheres que estão na política e que cada vez que falam alguma coisa ou fazem alguma coisa na política, se usa argumentos totalmente misóginos, dizendo não, lugar de mulher não é esse, né? Porque no fundo o que estão dizendo para a Janja é que ela falou fora de hora, que não era o lugar dela falar. Por quê? Por ser mulher? Então, vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso.
Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataque à honra e ameaça nas redes sociais, até mais que o presidente da República. Sei que muitas de vocês também passam por isso, pela mesma e terrível experiência de ver seu nome, seu corpo, sua vida exposta de uma forma mentirosa. E por isso é muito importante o aumento da representação feminina, principalmente no Congresso, na Câmara e no Senado Federal, para que mais mulheres possam estar aqui nesse lugar, né, que hoje eu estou pela primeira vez, para que possamos construir juntas o caminho de um Brasil mais solidário e mais fraterno e menos desigual. Eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. O diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso.